Nós terminamos a semana passada, né, amados, o estudo no Sermão do Monte. E nós vamos dar início hoje no estudo no livro de Tiago, né? Vamos começar a trabalhar o livro do Tiago por alguns domingos aí. Por que Tiago, né? Porque Tiago é uma carta prática, amados. A carta de Tiago é uma carta bem prática, né? E quando eu penso prática, ela fala muito da fé, mas uma fé aplicada na vida da gente. Essa é a realidade, né? A gente vive uma grande questão na vida, no coração do crente, é dividir fé e vida prática, né? Muitas vezes a gente fica na dinâmica da fé, eu creio assim, mas quando a gente olha para a vida prática, ela não combina tanto. Ela não condiz tanto com aquilo que a gente crê. E Tiago chama a nossa atenção um pouquinho nesse sentido, né? Trazer a nossa fé na nossa maneira de viver, na nossa conduta, no nosso dia a dia, aplicado a diversas coisas, né? E tem muitos temas relevantes aqui, Tiago, né? Porque Tiago também fala de lutas, de relacionamento, fala de sabedoria, fala das obras na vida do crente, fala de incertezas da vida, ou seja, é uma carta interessante para a gente olhar, pensar um pouquinho e aprender do Senhor, né? Então é importante, Tiago, só para a gente frisar bem aqui, né, o autor dessa carta, mediante as pesquisas e estudos, né, de muitos, chegam à conclusão que é o irmão de Jesus quem escreveu essa carta. Tiago, irmão de Jesus, que foi um líder da igreja também, né, um grande homem de Deus ali, que não creu em Cristo inicialmente, essa é a realidade, né? O seu irmão não creu nele inicialmente, mas veio a crer em Jesus depois, né? Depois já de Jesus ter ressurreto, ele tem a sua vida ali com Cristo e em Cristo, né, caminhando e servindo o Senhor. No entanto, que ele se apresenta na carta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, certo? E ele escreve essa carta, amados, para os crentes que estavam sendo perseguidos. Essa é a realidade, né? Naquele primeiro contexto ali do cristianismo, a gente sabe que houve muita perseguição e muitos crentes acabaram se espalhando, né? E Tiago, quando escreve essa carta, ele fala assim, né? Aqueles que se encontram na diáspora, né? As 12 tribos, que ele chama na verdade aqui, mas ele está escrevendo para aqueles cristãos espalhados aí, naquele contexto de perseguição, tá certo, meus amados? Então hoje a gente vai abrir os estudos de Tiago pensando num tema importante, né? Bem prático na nossa vida, que é um tema que trata sobre provações. Provações são coisas existentes, amados, ou não? Faz parte da nossa vida ou não? Você acha quanta provação eu passei? É bem prático o tema, né? Com certeza. De fato é bem prático. Então eu queria pedir que algum irmão pudesse estar lendo aí, Tiago, né, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, por favor. Tiago 1, de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha só, meus amados, então, olhando para esse texto e pensando em provações, amados, eu queria pensar quatro princípios que devem fazer parte da nossa mente, do nosso coração. A partir desse texto, é claro, vamos partir para outros textos também, mas quatro princípios que eu acho que são essenciais para a gente ter na nossa mente e no coração, para a gente vivenciar provações na vida. Tá certo, meus amados? E o primeiro princípio, né? E olha só, além disso, né? A gente tem que guardar esses princípios no coração, de fato mesmo, para que diante das provações eles possam servir de base para nós, possam servir de sustento para nós. O primeiro princípio é o seguinte, olha, guarda aí na sua mente e seu coração. A fé cristã não elimina as minhas provações. A fé cristã não elimina as minhas provações. O que você entende dessa frase, meus amados? O que vem na sua mente com essa frase que eu disse aqui agora? A fé cristã não elimina as minhas provações. O que isso vem à sua mente? O que você entende dessa frase?
Vamos lá. No mundo tereis aflições. Certo. Mas então fala para mim, o que significa isso? Você vai estar andando o mais certo possível, que você vai ter as provações na vida. A fé em Cristo Jesus vai te dar mais provações do que um ímpio. Pode sim, como pode não, mas uma coisa é certa, não é porque eu creio, meus amados, em Jesus, e isso é importante, não é porque eu creio que eu não vou ter problemas, não vou passar por provações. E assim, a fé não nos isenta, né? Não nos isenta de provações, exatamente. Não é porque eu creio que eu posso falar assim, olha, eu creio em Jesus e agora minha vida é tranquila e eu não passo por provações. Tá certo? E olha só como é importante essa ideia, meus amados, porque às vezes parece uma coisa meio absurda você estabelecer um princípio desse. Mas muitas igrejas por aí espalhadas, na verdade, têm ensinado o contrário disso. Tem igrejas que pregam que, na verdade, o cristão é uma vida vitoriosa em cada detalhe. Porque vitoriosos nós somos mesmo, amados. A Bíblia fala que nós somos vitoriosos em Cristo. Cristo conquistou para nós uma vitória tremenda, mas nós sofremos no dia a dia situações ainda decorrentes do pecado e da influência da queda no mundo. Ou seja, a ideia de que você tem uma vida vitoriosa no sentido que não tem problema, não tem luta, não tem dificuldade, que tudo é maravilhoso, é uma ideia mentirosa, é antibíblica. Essa é a realidade. Tá certo? Então, a gente precisa ter isso em mente, claramente. Fala, dona Glória. Eu, no meu modo de estar na palavra do Senhor, eu vejo assim. Mesmo com grande luta e provação que todos nós estamos sujeitos a passar. Mas a fé em Jesus Cristo é que nos ajuda a perseverar mais, crer mais que Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, Ele vai nos ajudar a passar Certo. por várias provações. Sem dúvida nenhuma, dona Glória. Sem Perda, dúvida. ferida, falta de emprego, são provações que a gente precisa passar. Mas a fé em Jesus Cristo é que nos ajuda Sem a dúvida. perseverar. Sem dúvida. Não desanimar. A fé é essencial, né, dona Glória? A fé, sem dúvida, é essencial. Não adianta eu ficar orando, vendo igreja, leio Bíblia, estudo, tento aprender. Aí a primeira luta que aparece, eu já falo, Complicou a vida, né, dona Glória? já estou triste. Perdas, quantas pessoas aqui não perderam pessoas queridas como eu perdi? Sim. Pai, mãe, irmãos, agora meu marido. Mas a fé sustenta, dá força. Sem dúvida Isso eu nenhuma. posso falar com convicção e certeza. Com certeza, com a experiência, né, dona Glória? Experiência que eu tenho, de tudo que eu já passei. Mas Deus nunca me desamparou também. Glória a Deus por isso. Essa é a fé. Olha, dona Glória, a senhora praticamente está resumindo a aula no comentário da senhora. Desculpa, Né? eu quis falar o que eu sinto. Mas de fato é isso, né? É abençoador, porque o que a senhora está dizendo, de fato, em tudo que a senhora falou, contém os princípios que nós estamos conversando aqui nessa manhã. Essa é a realidade. Né? Nós, como cristãos, precisamos ter em mente. Nós vamos ter lutas? Claro que vamos ter. Não dá para você falar, sou crente e não tenho dificuldade. Mentira, tem luta. E como o Ian disse, até mesmo às vezes, nós teremos mais lutas, porque coisas novas vão entrar na nossa vida por conta da fé, que nós teríamos se não tivéssemos Jesus. Essa é a realidade. Em alguns momentos, em alguns contextos, em algumas situações, de fato a gente vai acabar lutando mais do que o não crente. Por quê? Exatamente por aquilo que norteia a nossa vida, né? Por causa de Cristo. Então, amados, olha só, é importante, e é importante a gente olhar, até mesmo as escrituras, né? Elas trazem pra gente um monte de servos de Deus, de homens tementes a Deus, que sofreram, né? Você pensa em José. José sofreu, amados? Muito. Lembra? Olha só, José era um homem temente a Deus, né? Tava ali os seus irmãos, jogam no buraco, vem como escravo, ele sofre um monte de coisa, mas era um homem temente a Deus. Né? Quando você olha a história do livro de Jó, né? A Bíblia começa dizendo, o texto ali começa dizendo que ele era um homem temente a Deus. Jó sofreu, amados? O que aconteceu? Jó perdeu tudo. Perdeu família, perdeu bens, sofreu fisicamente, né? Com enfermidade, ou seja, cada área que você possa imaginar ali da vida de Jó, ele enfrentou. Sofreu, mas homem temente a Deus. Paulo não sofreu tanto pelo Evangelho? Paulo, Davi,
né? Não só Paulo, mas os outros apóstolos, né, Dona Glória? Ele não desistiu. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê na história do povo de Deus que o sofrimento faz parte, que a luta faz parte, né? Vamos abrir lá, amados, Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Sim, fé precisa agradar a Deus. Hebreus 11, verso 36 ao 38, apenas, só para a gente exemplificar isso daí, né? Porque estava falando lá do povo de Deus, do Antigo Testamento, né? Hebreus 11 fala do aspecto da fé, mesmo que sem fé é impossível agradar a Deus, e dá muitos exemplos de fé. Mas alguém leia, por favor, do verso 36 ao verso 38, amados. Outros, por sua vez, passaram pela prova e escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha só, está falando aqui do povo, o Hebreus 11 dá traz para a gente uma nuvem de testemunhas, né? De pessoas que testemunharam a fé, vivenciaram a fé na prática, certo? E aqui a gente vê esses versos aqui dizendo quanto sofrimento tiveram, muitos sofreram, né? Foram mortos a fio de espada, foram algemados, foram zombados, muitos. Agora, qual que é o maior exemplo de sofrimento que nós temos, amado? O próprio Cristo, né? Vira um pouquinho, Hebreus 12, um pouquinho para frente, de 1 a 3. Algum irmão pode ler? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita no trono de Deus. É o 3. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha só, o próprio Senhor Jesus foi aquele que suportou tudo, meus amados, né? Ele foi humilhado, certo? Ele foi machucado, certo? Ele foi cuspido na cara, teve suas mãos e pés cravados numa cruz. Então, se pensar em dor física, Jesus sofreu bastante. Se você pensar na questão emocional, Jesus sofreu bastante. Essa é a realidade. Se você pensar até na questão, avançando um pouquinho mais, né? Se pudéssemos dividir o todo aqui, na questão propriamente espiritual, dizendo, Jesus sofreu bastante. Quando ele diz, Pai, né? Por que me desamparaste? Carregando o pecado de toda a humanidade na cruz, sentindo o vazio de Deus naquele momento. Então, Jesus padeceu inúmeras dificuldades, amados. Então, é o maior exemplo para nós. Essa é a realidade, o maior modelo de sofrimento. Então, quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente olha para as questões das Escrituras, amados, a gente precisa ter isso em mente. Como cristão, né, mesmo eu tendo fé em Cristo, eu preciso ter essa certeza, esse princípio claro na minha vida e no meu coração. A fé não elimina as minhas provações, elas vão fazer parte da minha vida. Eu, como crente, eu não posso desejar, entendam isso, amados, eu desejar nesta vida, neste contexto, que eu não tenha lutas e dificuldades, é impróprio às Escrituras. Aí você fala, nossa pastor, mas a gente tem que viver então tranquilo com as provações, né? Sentindo bem e dando louvor e adoração. A gente não pode reclamar. Meus amados, a realidade é uma só. Se a gente olha para esse princípio que é bíblico, né? Essa verdade, olha, a fé cristã não elimina as minhas provações, ou seja, eu mesmo crendo em Cristo vou passar por lutas. Se eu tenho isso na mente e no coração, eu vou encarar as minhas lutas de forma diferente.
Eu vou passar a compreender que as lutas fazem parte da minha vida como crente, fazem parte da minha vida de fé. Essa é a realidade. Certo? Como o Ian citou lá, né, o João 16:33, a palavra de Jesus, né? No mundo vocês vão passar por... Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? O nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele enfrentou lutas e dificuldades e ele disse, ele preparou o coração dos discípulos dele, dizendo exatamente isso. Vocês vão passar por lutas. As provações vão fazer parte da vida de vocês. Não tem jeito, mas olha só, ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, tem de bom ânimo, né? Olhe para mim, tenha convicção, eu venci o mundo. Há lutas, há aflições, mas há esperança, há força, há poder na minha pessoa. Né? Jesus está ensinando isso aos seus discípulos. Essa é a realidade. Né? Essa é a realidade. Então, meus amados, a gente precisa ter isso em mente, né? O sofrimento faz parte da minha vida. Não é uma fé sem sofrimento, mas é uma fé que caminha junto a sofrimentos, a lutas, a dificuldades. É uma fé que caminha em meio a provações. Essa é a realidade do cristão. Fala, minha irmã. Eu até penso assim, que nas provações, Deus ele trabalha em nós, para depois ele trabalhar através de nós. No caso de José, ele trabalhou em José. Sim. Já está para aquele processo, para depois ele trabalhar através de José. Sim, sem dúvida. E de fato, Miriam, a gente precisa encarar essa realidade, né? Porque quando eu enxergo a luta como algo presente na minha vida, como algo que faz parte da minha vida como cristão, faz parte. Eu começo a perceber aquilo que Deus tem para fazer na minha vida através da luta. Agora, se eu tenho por princípio que eu não devo sofrer, que eu não posso sofrer, que eu não posso ter lutas, se eu tenho por princípio no meu coração assim, que a dor não deve fazer parte da minha vida, o que vai acontecer? Cada luta que eu enfrentar, na verdade eu vou deixar de experimentar aquilo que Deus de fato tem para fazer na minha vida. Porque eu vou ter só o quê? Reclamar? Eu vou ter o que na minha vida? Tempo para ficar só matutando, pensando no problema e chorando e murmurando e lamentando, ao invés de enxergar tudo aquilo que pode acontecer na minha vida a partir disso. Nós não estamos falando que o problema é algo confortável, amados, mas nós precisamos entender que eu creio sim, eu tenho fé em Jesus, tenho sim, Ele é meu Senhor, meu Salvador, sim, eu sou filho de Deus, sou povo de Deus, certo? Eu sou instrumento de Deus, eu pertenço a uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, Ele fez comigo no amor dEle, derramando o sangue dEle por mim. Ou seja, tantas coisas que envolvem a minha vida de fé, sim, mas eu também tenho provações e lutas, fazem parte da minha vida. Fala, Ian. Em Romanos 5:3, Paulo ele fala assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Maravilha, maravilha. Percebe, meus amados? Faz parte da vida do crente. Eu vi uma mensagem do Deriano, que ele fala assim, Deus não desperdiça, Deus usa essas situações na nossa vida para sempre nos mostrar alguma coisa, né? Para o nosso caráter, para nos transformar, para nos mudar. Mas nunca desperdiça essas coisas na nossa vida. Quando acontece, Deus trata assim. A gente precisa enxergar, né, Miriam? Essa é a realidade, né? Nós vamos vendo que, na verdade, assim, há essa compreensão muito clara no coração. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida a cada dia no nosso sofrimento. Nós precisamos trazer isso. Tá certo? Vamos ler lá, nós vamos chegar a tudo que os irmãos estão falando aqui, ainda é objeto da nossa aula ainda. A gente vai voltar em algumas questões já faladas. Mas 1 Pedro, amados, capítulo 4, do verso 12 até o verso 19. Um outro irmão ou irmã, fica à vontade para ler. 1 Pedro 4, de 12 a 19. Do 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa
extraordinária vos estivesse acometendo. O 13 também? Até o 19, Pelo agora. contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Vou deixar se algum irmão quiser ler com nós. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai compadecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Olha só, meus amados, aqui nós somos chamados a entender uma coisa. Como cristãos, né? Ou seja, eu estou falando assim, olha, a fé cristã não elimina as minhas provações. O fato de eu crer em Cristo, o fato de eu seguir a Cristo, o fato de eu estar na fé com Cristo, envolve um aspecto da minha vida que é o quê? Sofrer em Jesus e por causa de Jesus. Essa é a realidade. Certo? Essa é a realidade. Então, Tiago, Pedro, eles sempre estão escrevendo aqui, eles escrevem no contexto de perseguição, de sofrimento. Os cristãos vivendo lutas e dificuldades por conta da fé. Essa é a realidade. Eu e você sofremos por conta da fé também. Certo? Agora, a grande realidade aqui é o seguinte, se eu sou cristão, eu preciso entender isso. Que eu tenho que sofrer por causa de Jesus. Que eu tenho que lutar minhas batalhas, travar minhas lutas, minhas dificuldades por causa de Jesus. Porque eu sou dele, eu pertenço a ele, eu vivo com ele e nele agora por causa dele. Então, essa é a realidade da minha vida. Mas talvez, às vezes, você pensa assim, e é interessante olhar no texto, né? Que ele fala assim, verso 13, né? Alegre-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, vocês tomam parte no sofrimento de Cristo. Como cristãos, isso faz parte da vida de vocês. Certo? Mas lá na frente ele fala assim, olha, verso 15. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. O que Pedro está dizendo aqui, meus amados? O sofrimento do qual nós estamos falando não é para você sofrer por causa do pecado na sua vida. Essa é a realidade. Mas sofrer por causa de Cristo. Eu sempre digo, né? Diversas vezes já conversou um pouco sobre isso, amados. Mas qual que é a causa do sofrimento da gente? É o pecado, certo? Se não existisse pecado, não haveria sofrimento. Certo? A realidade de um mundo sem pecado é essa, não há sofrimento. Uma das realidades claras. Mas se há pecado por causa do mundo caído em que nós vivemos, o pecado se faz presente. Tá certo, amados? Mas eu tenho sempre dito isso aqui, que tem muitos problemas, muitas lutas pelas quais nós passamos, que tem ligação direta com os nossos pecados. Certo? Essa é a realidade. Tá, às vezes vão existir lutas, por exemplo, num casamento, porque alguém se dá a viver na pornografia. Um exemplo. Tá? Na verdade, às vezes a pessoa vai ter problemas com questões financeiras, por quê? Porque gasta além do que ganha, ela se lança em gastar dinheiro indevidamente na vida. Certo? Problema existe, não tem? São lutas, tem? Esse sofrimento, mas não é esse tipo de sofrimento que nós temos que ter em mente, percebe? Porque esse sofrimento, por causa de um pecado direto nosso, nós deveríamos, na verdade, estar lutando contra o pecado para que isso não aconteça na nossa vida. Essa é a realidade. Mas Deus usa até o nosso pecado para a gente aprender, tá? Essa é a maravilha da graça de Deus sobre nós. Até as nossas faltas Ele usa para que a gente aprenda, para que a gente cresça, né? na misericórdia e graça dele. Mas o que nós precisamos entender é que, como cristão, nós temos que sofrer por causa de Cristo, das coisas de Cristo. Tá? E aí, vou dar até um exemplo. Às vezes você fala assim, poxa, mas
Pastor, eu não tô... Imagina aqui que eu não roubei, não matei ninguém, meu sofrimento não é decorrente disso. Mas eu estou vivendo uma enfermidade. Meus amados, até o como a gente vive a enfermidade diz respeito a fazer isso em Cristo ou não. Porque você pega, por exemplo, muito crente que passa por uma enfermidade e a realidade da vida dele é o quê? Murmuração. É um crente que só murmura, só reclama. Ou seja, ele está sofrendo em Cristo, amado? Talvez ele fale assim, olha, a enfermidade não foi uma ação direta minha. Às vezes é, né? Se a gente viver mal, minha esposa briga comigo direto, essa questão de alimentação e tudo, né? Ela fica falando do futuro, né? Do futuro, olha, você precisa se alimentar melhor, não sei o quê. Por quê? Porque você pode colher enfermidades depois, e é uma realidade, né? Atos errados. Mas vamos imaginar que você está enfermo, uma coisa que você não buscou, tá certo? E aí você fala, pastor, mas eu não... Pareceu isso na minha vida e agora? Como é que você vive a enfermidade? Isso tem que ser em Cristo também, amado. Porque é o testemunho da vida. Certo? Essa é a realidade. Às vezes a gente, como cristão, a gente não percebe essas coisas. E às vezes a gente dá mau testemunho no mundo. As pessoas olham pra gente e vêem na gente o mesmo tipo de atitude, de vida em relação aos problemas que o ímpio enfrenta. Do mesmo jeito, igualzinho. As reações são as mesmas. Os sentimentos são os mesmos. Percebe? Ou seja, por quê? A relação com o sofrimento é a mesma. Eu não quero sofrer, eu não quero dor, eu não quero isso na minha vida. É só eu não quero, só reclamo. Quando a gente deveria, o princípio que nós estamos trabalhando aqui primeiro é, a fé cristã não elimina as minhas provações. Ou seja, eu tenho que entender que faz parte da vida. Por mais que ela me incomode, mas faz parte da minha vida. Fala, meu querido. A gente, de um modo geral, a gente sabe que tudo é consequência do pecado. Mas se a gente pudesse dividir em subcategorias, poderíamos dizer o seguinte: tem as provações que são advindas do fato de ser servo de Deus, tem as provações que são a coisa natural da vida, decorrência da vida, e aquelas que são parte dos nossos atos, são consequências das nossas escolhas. Entendeu? Existe muito erro de interpretação, e essa questão de provação, de não aceitar ou aceitar, é uma coisa que é complicada e está muito velada no coração de muitas pessoas. Entendeu? Eu conheço algumas delas, e eu lembro de um caso agora, que ela citava muito o texto de Isaías, e ela falava o seguinte: eu não aceito doença na minha vida, porque foi... levantaram a possibilidade dela estar com diabetes. Ela falou assim, o próprio nome, ela atribuiu o nome diabetes, o início de hábito. Entendeu? Ela disse que não aceita de jeito nenhum. Então é muito complicado no meio cristão, a gente precisa tem que estar bem claro na mente da gente. Tem. Nós precisamos olhar para as Escrituras, amados, e compreendê-las e vivê-las. Essa é a realidade. Né? Porque falar que não vai ter luta e não aceitar a luta é incoerente com a realidade. Certo? É incoerente. É afirmar uma coisa que não é real. É afirmar uma coisa que não vai acontecer. Ah, mas você fala, não, mas você não tem fé. Meus amados, não é uma questão de fé, porque Jesus falou, na minha fé em Cristo, eu creio nas palavras dele, ele falou, no mundo você vai passar por aflições. Então é algo real. E Jesus enfrentou, e quando nós já lemos aqui, né, um trechinho aí de Hebreus, várias pessoas tementes a Deus enfrentaram o sofrimento. Os servos de Deus na história enfrentaram o sofrimento. Se a gente passar por um período pós-bíblico, né, aqueles homens da história, dos primeiros séculos da era cristã, você vai ver que um monte de gente morreu por conta do cristianismo, um monte de pessoas sofreu por conta da fé. Essa é a realidade. Então a fé é algo que nos conduz, sim, de fato, numa vida de sofrimento. Sim, está lá, é presente. Então encarar isso é importante. Encarar isso é importante na nossa relação com o sofrimento, nossa relação com as lutas e problemas. Essa é a verdade. Se eu entendo que eu passo por provações, eu vou ter que entender o seguinte: como é que eu lido com elas então, né? Como é que eu vivo a minha vida se faz parte dela? Mas eu queria abrir um parênteses aqui agora para um segundo princípio, amado, para a gente entender isso também, né? Para não ficar, no mundo a gente tem aflições. Mas um segundo princípio que eu acho que é importante a gente frisar é que Deus é o meu refúgio nas provações. Certo? Então, a fé cristã não elimina as minhas provações. Mas Deus é o meu refúgio nas provações. Isso tem que andar comigo no meu coração, né? Vamos ler alguns textos de forma bem breve aqui, rapidinho, mas para a gente pensar, ó, Salmo 32, 7, alguém abre aí. Tudo no Salmo. Salmo 32, 7, Salmo 34, 6,
Salmo 37 e 39 e depois Salmo 46, 1 e 7. Então, Salmo 32, 7. Quem achou aí, pode ler para a gente. Tu és o meu esconderijo, me preservas da tribulação e me cercas de alegres campos de livramento. Tu és o quê? O que Deus é chamado aí? Esconderijo. Esconderijo, né? Esconderijo no contexto de tribulação, é disso que está falando. Salmo 34, 6. Quem achou? Amou-me-se aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Olha só, então Deus é quem aí? Quem que Deus é aí? Não está direto, né, a classificação, mas o que ele é? É o libertador, aquele que salva, que livra a gente, né? Nos livrou da provação. Ou seja, Deus é o refúgio da gente, né? Ele livra, ele esconde a gente. 37, 39. Bem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Ou seja, Deus é quem? Quem que Deus é aí? A fortaleza. No dia da salvação, ele é a fortaleza. Certo? E aí, Salmo 46, verso 1, depois o verso 7. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, Deus é quem aí nesse contexto? Esses dois versos. O que a gente vê? Refúgio, fortaleza, o socorro, Bem certo? presente nas tribulações. Nós estamos, e todos esses versos estão falando de tribulação, amados, de luta, de angústia, de dificuldade, certo? Então, o que nós vamos ter em mente? Tá? Eu sei que eu passo por provações, só que às vezes na cabeça do cristão, ele olha para as provações e sempre se vê assim como um caminho complicado, eu tenho que passar por isso, que a Bíblia ensina que eu tenho que passar, na vida não é fácil mesmo, certo? Mas ele quer vivenciar essas coisas como se ele estivesse sozinho, como se isso fosse um fardo de Deus para ele. Essa é a realidade. Porque quando a gente olha para o problema sem enxergar que Deus está nas nossas provações, como aquele que se revela como refúgio, como a fortaleza, certo? Como socorro, como esconderijo. É diferente. Pensa nessas imagens, amados. O que vem na sua mente? Quando você olha para essas imagens, esses textos aqui, esconderijo, libertador, fortaleza, refúgio, o que você pensa? O que vem na sua mente em relação a Deus? Mas o versículo 10, ele fala, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então Deus está falando, você está agora passando por várias tribulações. Aquieta seu coração, né? Ele está falando para a gente, aquietai-vos. Ele fala para a gente ter confiança, né, dona Ana? Tem confiança que Ele é Deus. Mas olha só, e é nessas imagens que eu queria que os irmãos pensassem. Então, amado, olha, Deus é nosso refúgio, é nosso esconderijo, é nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. O que vem na sua mente para você quando você olha para essa imagem? Segurança. Maravilha. O que mais? Ele está sempre conosco. Presença de Deus, né? Está sempre conosco. O que mais, amados? Paz. Maravilha. O que mais? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Mais alguma coisa? Dependência de Deus. Eu preciso dele, com certeza. A irmã falou segurança, mas eu aumentaria um pouco aqui, estenderia um pouco. Proteção, né? Vamos falar também, né? Certo? Eu estou com meu coração seguro, coração protegido, complementando essa ideia. Percebe, meus amados? Se a gente tem esse princípio no coração, ao lidar com as provações, isso vai ser um pouquinho diferente, não vai? Pensa bem, você passando por uma luta. E aí você já entendeu o primeiro princípio. A fé cristã não elimina as minhas provações. Mas agora você vai para esse segundo princípio. Deus é o meu refúgio nas provações. O que tem que acontecer com a nossa vida em meias provações, amados? Buscar e confiar em Deus. Tem que buscar a Deus, confiar. Deixa eu só contar uma historinha. Claro, minha irmã. Eu acabei de ler um livro que fala muito bem disso. Pode falar. Lá na China, um missionário, né, foi preso. E como ele era muito rebelde, eles colocaram ele para limpar fezes o dia inteiro. E ele tinha que fazer isso.
voltava para a prisão, né, para a cela dele. Aí ele voltava cantando. Aí os outros assim, poxa vida, você faz serviço horroroso o dia inteiro e ainda volta cantando. Ele falou, por isso mesmo, o lugar é tão horrível, tão ruim, tão fodido, que ninguém vai lá. Eu posso orar o dia inteiro em voz alta e cantar o dia inteiro em voz alta e louvar a Deus o dia inteiro. Ou seja, ele entra na presença de Deus, né? Então aquilo que todo mundo achava que era ruim, era bom para ele, conseguir ficar na presença de Deus. Olha só, interessante, né? Muito jóia, benção mesmo. De fato é isso, né, amados? A presença de Deus, certo? Então, você no meio da luta e da provação, com certeza, é um momento, é um tempo que você pode experimentar mais de Deus ainda. De fato, se você tem esse princípio, você fala, poxa, eu sei que essa luta que eu estou passando, essa provação, não está fácil na minha vida. Não está fácil. E cada um conhece suas lutas e dificuldades. Não está fácil vivenciá-las. Mas olha só, como que eu tenho que vivenciá-las? Na presença de Deus. Porque Ele é o meu refúgio. Onde tem que estar o meu coração? Descansado em Deus, porque Ele é o meu refúgio. Certo? Eu tenho que ir para Ele. Eu tenho que colocar meus sentimentos, meus pensamentos em Deus na provação. O que acontece muitas vezes com o povo de Deus, meus amados, que levam o povo a murmurar, levam o povo a se afastar de Deus, levam o povo até mesmo a enxergar a sua luta como o fim de todas as coisas. Essa é a realidade. É por quê? Porque só há um olhar para a luta, para a dificuldade e se esquece de Deus. Percebe, meus amados, que é essa, e talvez você já tenha vivenciado isso, porque eu já vivenciei isso em alguns momentos da minha vida. Em algumas lutas em que eu olhei mais para a luta, mais para o problema, mais para a provação, mais para a dificuldade que eu estava enfrentando do que para Deus, propriamente dito. E o que isso está dizendo no meu coração? Deus está fora desse problema. E até mesmo quando a gente falou, né, quando é resultado do nosso pecado, até quando é resultado do nosso pecado, porque Deus não faz a gente pecar, certo, amados? Deus não nos conduz ao pecado, essa é a realidade, certo? Mas nós pecamos, é aí que você talvez pudesse dizer assim, então olha, nessa causa, né, nesse caso, vamos dizer, como consequência do pecado, Deus pode ficar de canto então, porque foi culpa minha, escolha minha. Mas até nesse contexto Deus está lá, porque é Ele que vai ser o quê? O restaurador, Ele que vai quebrantar o nosso coração, é Ele que vai reestruturar a nossa vida, mesmo em meio ao pecado, para nos trazer o arrependimento. Então eu preciso de Deus, em todo contexto. Então provações pelas quais eu passo, amado, Deus tem que estar presente. E eu preciso carregar esse princípio, né? Melhor dizendo, Deus Ele está presente, Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, é nele que eu vou. É nele que eu vou. Tá certo? Então eu preciso carregar isso comigo em todo o tempo, tá? Olhar para essas imagens. Romanos 8, amados, 31 a 39, só para a gente pensar nessa imagem, né? Porque às vezes a gente vai falar assim, as provações afastam Deus da gente. Romanos 8, 31 a 39. O irmão pode ler, uma irmã, fica à vontade. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só essa imagem, essa figura, como ela é maravilhosa, meus amados. Porque o que pode separar a gente do amor de Deus? Entenda isso. A gente se afasta de Deus por causa do pecado. Essa é a realidade. Mas o amor de Deus nunca abandona os seus. Certo? Aqueles que estão em Cristo, a verdade é que nada nesse mundo pode nos afastar desse amor de Deus. Então, eu tenho que pensar nas provações, nas lutas pelas quais eu enfrento, nos momentos difíceis da vida, que Deus é aquele que é o meu refúgio. E eu posso ter a segurança e a confiança de que nada, é que essa provação, essa tribulação, não vai afastar o amor dele por mim. E eu preciso, então, de fato, descansar meu coração nele. Me voltar para ele, como o Salmo 23, não vamos ler aqui por causa do tempo, mas é um salmo conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certo? Então essa é a realidade, é o Deus que cuida da gente, que está presente, cuidando em cada situação da nossa vida. Tá? Então, o segundo princípio, amados, Deus é o meu refúgio nas provações. Certo? E eu estou colocando o meu, o mim aqui, para que você tenha esse por princípio na sua vida. É claro que é um princípio geral na vida dos crentes, mas na sua vida, tenha isso por princípio. Nas suas provações, você sabe que a sua fé não elimina a provação na sua vida. Você sabe que Deus é o seu refúgio no meio da provação. Você tem que entender isso, eu tenho que entender isso. Certo? E a gente vai para um terceiro princípio, amados. Nós já conversamos um pouco aqui, alguns irmãos já falaram sobre isso. Mas olha só, as provações me conduzem à maturidade. As provações me conduzem à maturidade. Se a gente voltar para o texto lá de Tiago, capítulo 1, né? Ele fala assim, olha, o verso 4, olha, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, ou seja, aperfeiçoados, maduros. Certo? É isso que a gente precisa encarar, meus amados. Que a ideia da provação para o cristão tem uma ideia de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento. Como a irmã disse, Deus está sempre trabalhando, Deus não está desperdiçando nada na nossa vida. Eu preciso encarar isso. Toda vez que eu olhar para as lutas e dificuldades da minha vida, eu tenho que entender o seguinte, poxa, eu estou mais maduro com isso? O que o Tiago está falando? Né? Olha só como ele usa, né? Ele fala assim, tenha por motivo de grande alegria eu passar por várias provações. Não é louco esse negócio? É um paradoxo, de fato é um negócio doido. Como é que você vai ter alegria em passar por várias provações? E aí, dá uma ideia, se a gente não compreender de fato, dá uma ideia de meio doida, que não combina. Você fala assim, como é que eu posso ficar alegre com a aprovação? Mas entenda uma coisa, não é a aprovação, amados, não é a aprovação que deve ser o motivo da nossa alegria, mas o passar por ela, é o resultado dela, é aquilo que ela produz na nossa vida que deve trazer alegria para o nosso coração, é nesse sentido. Eu li num livro uma vez que dizia que toda aprovação tem uma semente equivalente de bênção dentro. Olha só, interessante. Toda aprovação, de fato, tem algo ali para crescer na nossa vida. De fato. Percebe, amados? Então, encarar essa realidade como crente é importante, amados, porque os crentes murmuram antes de se alegrar com aquilo que Deus pode estar fazendo na vida. Eu não estou falando que a gente passa por um problema e sai saltitante, né, amados? Como se nada estivesse acontecendo. Eu não estou dizendo que a gente passa por provações e lutas, que as lágrimas não correm nos nossos olhos. Eu não estou dizendo que a gente passa por dificuldades e lutas que, num certo contexto, a gente é tomado por tristezas no coração. Porque nós somos frágeis, isso faz parte da nossa vida. Mas o que a gente precisa entender é a aprovação na vida do cristão, ela tem um propósito de nos conduzir para um caminho de maturidade, de crescimento. Pastor, se nós somos cristãos de fato, a tribulação, ela nos leva para próximo de Deus, porque a gente vai buscar mais da dependência de Deus. Aliás, a dependência de Deus nos faz nos aproximarmos dele, de entregar mais, de buscar a presença dele, para que seja suportável passar por aquilo. Sim. E isso nos traz crescimento. Agora, se a pessoa é um crente superficial, ele vai usar aquilo para se afastar de Deus.
sem dúvida nenhuma. E é exatamente esse contexto, minha irmã. Eu esqueci teu nome, por favor. Ariceia. Não. Aracélia. Isso. Lembrei. Perdão. Aracélia. Olha só, minha irmã. Essa é a realidade. Infelizmente, tá? Infelizmente, existem crentes imaturos. Tá? O que eu quero dizer que é infelizmente, por quê? Porque, poxa, o objetivo é que todo crente crescesse. O objetivo cristão é que a gente, se lançando na fé, a gente amadurecesse o tempo todo. Mas, infelizmente, alguns ficam estagnados numa imaturidade. E aí, de fato, se perdem às vezes, se afastam. Não é que a pessoa deixou de ser crente, tá? Mas ela se afasta às vezes de Deus, por imaturidade, por não entender aquilo, certo? Eu diria o seguinte, a maior parte dos crentes maduros, ou aquele que está crescendo de fato, aquele que está experimentando o conhecimento de Deus, ele vai perceber a aprovação dele como um caminho para ele viver em que ele precisa de Deus. O mínimo que vai acontecer na vida dele, como a irmã disse, é esse: eu vou buscar Deus, é um tempo de eu me aproximar de Deus, eu preciso mais dele. Mas na experiência cristã, amados, na caminhada com igreja, a gente percebe às vezes, e muitas vezes, crentes, nesses tempos de dificuldade, eles se enfraquecendo mais ainda. Por quê? Porque a reação deles, o olhar deles é tão para o problema, por isso que eu falo que os princípios têm que fazer parte. Ele esquece que Deus está presente, esquece que Deus é refúgio, esquece que precisa ir para Deus, e aí o que acontece? Ele não entende que aquilo vai ser um caminho para ele crescer, e ele passa por um caminho difícil, ele começa a reclamar. E eu não posso dizer às vezes que não é cristão, que não tem fé, que não está com Jesus. Às vezes tá, porque você percebe em outras circunstâncias que a fé dele é genuína, mas ele é fraco. Ele precisa amadurecer. E é por isso que a gente precisa ter convicções na mente e no coração, amados, para que nessas horas a gente responda com a vida, percebe? Por isso que eu disse que é uma relação de fé com prática. A gente responda na vida com essas convicções, fazendo as coisas certas. Essa é a realidade. Nós temos que amadurecer. O resultado da nossa vida tem que ser o crescimento, né? O Ian leu lá Romanos 5, verso 3, mas vamos ler lá do verso 1 até o verso 5, amados? Romanos 5, de 1 a 5. De fato, isso tem que estar na nossa vida, né? Quem achou pode ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nós, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Percebe, meus amados? Olha só o que a luta faz com o cristão. Né? Ela produz ali perseverança, tá certo? A perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ou seja, o que a esperança está fazendo com a gente, na verdade? A esperança enche a nossa vida e o nosso coração para a gente continuar olhando para frente, olhando para Jesus, olhando para as coisas de Deus. Ela produz fé. Produz a fé, ela aumenta a nossa fé. Né? Ela trata a nossa fé de uma forma que a gente cresce no Senhor de fato. E isso amadurece, amados. Às vezes, e essa é a relação, né, importante, né? De olhar para as provações como um princípio para a gente crescer. Maturidade na nossa vida. Porque é engraçado, às vezes você vê uns crentes imaturos com um probleminha merrequinha, destrói a vida dele. Uma bobeirinha na vida, uma coisinha que muda, causa um pequeno desconforto, mas acaba com a vida dele. Você vê que pecados brotam e nascem dessas pequenas coisas, às vezes, na vida dele. E aí você olha para outros crentes, passando umas lutas que você olha e fala, meu Deus do céu, como é que aquele irmão está conseguindo? Você olha para a sua vida e você fala, como é que aquele irmão, como é que aquela irmã está conseguindo andar?
Como é que às vezes eu consigo ver um sorriso no olhar daquele irmão, daquela irmã, vivendo tudo aquilo? É maturidade, amados. Maturidade, crescimento. De fato, é viver na dependência, na comunhão, intimidade com Deus, é entender que o problema em si não é o final de todas as coisas, é aquilo que Ele produz de fato que é importante. Como a irmã disse, se eu vivenciar as minhas dificuldades aos pés do Senhor, meus amados, quanto regozijo por ter no meu coração no final disso. Jó 42:5, amados. Enquanto o irmão procura fazer um comentário rápido. Pode falar, eu meu. estou pensando sobre uma coisa que você comentou aí, Juliano. Nós temos que tomar cuidado também de não achar que somos super-heróis. Nos permitir ser humano. A minha fé já foi questionada algumas vezes, em momentos específicos. Por exemplo, quando a minha avó faleceu, uma pessoa chegou e falou, mas você é um homem de tanta fé, ué, mas eu tenho o direito de chorar o luto da minha avó. Eu amava a minha avó. Não foi algo que... Isso não destruiu a minha vida. Eu chorei no momento que ela faleceu. Mas eu fui questionado por isso. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que a gente é super-herói e não nos permitir ser humanos, senão a gente começa a questionar a nossa própria fé. Exatamente. De forma errada. Exatamente. Na verdade, a realidade é essa. A Bíblia não vai pintar a gente como super-herói nunca. Né? A Bíblia nos coloca numa dependência total de Cristo. Foi até lá no túmulo, né? Chorou, Jesus chorou, exatamente. Mas é isso, às vezes falta imaturidade até na compreensão do todo da fé, né, amados? Essa é a realidade. Certo? Mas olha lá, Jó 42:5. A aprovação tem que levar a gente para falar isso, amados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó. Ou seja, Jó, você olha o texto colocando ele como um homem temente a Deus, aí vem um monte de aflições, um monte de luta, certo? Tudo é tirado dele. Ele é acusado de culpado, os amigos questionam a fé dele, questionam a esposa, ou seja, ele é alguém que sofreu influência de todo lado nas lutas e provações da vida dele, sabe? E ele vivenciou tudo aquilo. No final, qual a constatação dele? Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então eu falava do que eu não sabia. Eu falava do que eu não sabia também, exatamente. Porque na verdade, Cris, a realidade é essa. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente compreende Deus, e a luta ajuda a gente nisso, as provações tendem a nos levar para lá, e deve acontecer isso conosco. Quando a gente amadurece, a gente chega a essa conclusão, puxa, eu passei pela provação, ou eu estou passando pela provação, mas eu estou enxergando mais Deus na minha vida ainda. O meu relacionamento com Deus está se tornando real, verdadeiro, profundo. Salmo 119, 71, amados. Olha o que o salmista diz. Foi-me bom passar pelas aflições para aprender sobre Deus. Certo? Essa é a constatação da maturidade. Por isso eu tenho que ter isso por princípio. Eu me vejo na aprovação, eu tenho que olhar o seguinte, olha, amado, não é reclamar, não é querer me livrar dela simplesmente. Mas fala, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar comigo agora? Deus, me ajuda, me auxilia, eu quero mais do Senhor em meio a essa dificuldade. Por isso que eu digo, às vezes a gente ora muito para Deus tirar problemas. Amados? É pecado orar por isso? Mas eu acho que em momentos da nossa vida, nós precisamos aprender a orar de verdade. E eu diria que essa oração talvez seja muito mais agradável, é a gente orar para que Deus nos ajude a vivenciar nossas lutas e problemas aos pés dele. Para que Deus nos ajude a crescer no meio das provações. Essa é a realidade. Só que às vezes a provação chega, a gente só quer o quê? Se livrar rapidinho. Se a gente pudesse, a gente fechava as portas para ela, escondia. Mas a gente não pode, porque às vezes ela invade, né? Tão obscuramente, você nem percebe, ela está ali já. Essa é a realidade da aprovação. Então, mas nós temos que aprender sobre isso. Certo? Então, entender o seguinte, olha, as provações me conduzem à maturidade. Eu estou passando por lutas? Estou. Gente, não são poucos os crentes que reclamam de luta, tá bom? E vocês podem ver isso nos próprios relacionamentos que tem.
Não são poucos os crentes que murmuram e reclamam das lutas. Então não é algo absurdo que nós estamos falando aqui, porque o absurdo, na verdade, é o oposto. Certo? Muitos crentes reclamando da vida. Sutilmente, nas palavras, às vezes não reclama declaradamente, mas sutilmente está ali murmurando, faz um comentarinho que não está bom, faz um comentarinho Amado, todos nós sofremos, entenda isso. Não é a gente se fechar, porque às vezes parece que a gente quer tratar o cristianismo, essa questão da fé e da aprovação, né, como num certo tom de desrespeito, ou até mesmo um certo tom de ignorância. Não é essa a questão. Mas a realidade da fé é que muitas vezes os crentes estão murmurando para os cantos aí. Estão reclamando da vida. A gente tem que ter uma certa maturidade, um certo cuidado de enxergar o sofrimento do outro não apenas como uma murmuração. Porque quando a gente faz isso, as igrejas estão abarrotadas de pessoas muito simplistas. O seu problema não é nada. Eu também passo por luta. A gente equiparar qualquer problema com uma mera causa natural da vida e do pecado, a gente acaba ferindo os nossos irmãos e mandando até para psicólogos, para psiquiatras. Aí a gente fala, seu irmão saiu da igreja, ficou chateadinho. Por quê? Porque às vezes nós, como cristãos, como igreja, e nós, assim, eu falo nós, igreja, que professam em Cristo, nós vamos ter essa dificuldade. E a igreja ela precisa ter uma troca de experiências. Né? Então, assim, a gente passa por luta, a nossa vida é uma luta. Viver é uma luta, né? O acordar é uma luta. Você tem um desafio. Primeiro que você fala, puxa, hoje eu pensei estar dormindo, né? Mas eu preciso lutar um compromisso. Talvez isso gere uma luta no seu coração. Puxa, eu não queria enfrentar tal pessoa hoje, mas eu tenho que enfrentar esse. Aí você chega no seu emprego, muitos aqui trabalham, né? Chega lá e vê uma pessoa ou chefe que você fala, cara, que luta, que desgraça, que inferno. E aí, o cara que chega na igreja, né, o irmão que chega na igreja, está tão cansado que às vezes ele fala assim, eu preciso aliviar com alguém, eu preciso abrir isso com alguém. E às vezes ele encontra uma pancada na vida dele. Ele fala, cara, então eu não vou na igreja mais, porque o lugar que eu achei que era um refúgio para o meu coração, eu estou tomando mais paulada que lá fora, então eu vou viver a vida. E aqui a gente enxerga Jó, ele vai talvez se abrir com os amigos errados de Jó, lá dando conselhos furados para ele, e aonde é que ele encontra, né, a resposta? Quando ele é inquirido no meio de um rio e Jesus de Deus vem e fala com Jó ali, né? Claro que nós precisamos olhar para Deus em todo momento, mas mandar pessoas sábias para nos aconselhar, mandar pessoas, irmãos preparados, mais maduros do que eu, sempre é assim que eu oro, né? Porque Deus, eu tenho muitas lutas no meu coração, né? Isso gera ansiedade no meu coração. Mas eu tenho orado para Deus mandar pessoas mais preparadas e capacitadas do que eu, porque Ele usa da sua criatura em todo momento para falar com a sua criatura. Isso é maravilhoso para o nosso coração, né? E a gente precisa olhar para a palavra, na dependência de Deus, a gente precisa também ser sábio em quem nós vamos encontrar o nosso descanso, né? O Raul, é importante o que você falou, porque é no sentido assim, olha, de fato há muitos crentes murmurando para os cantos. Por quê? Porque não encaram essa realidade, lhes falta maturidade, de fato é. Mas a grande questão é como eu lido com esses crentes. Tem que existir também maturidade, é claro. Tem que ter compaixão, tem que ter graça. Né? Eu falei uma semana sobre isso, da graça, tá certo? Porque a mesma graça que eu recebi de Deus, que é claro, é uma graça salvadora, mas que envolve todos os aspectos da minha vida, eu também tenho que agir com graça. E até a Bíblia fala, quando você vai exortar alguém, tem que exortar com amor. Tá, amados? Então quando a gente fala assim, os crentes estão murmurando para o canto, é importante a gente fazer uma divisão aqui. Não significa que você vai sair, porque é o que o irmão Francisco citou do exemplo dele, claro, ali, chorando porque perdeu a avó. E alguém fala, mas você não é um homem de fé, você está errado em chorar. Isso é conselho? Isso é consolo? Isso é compaixão? Não. Certo? É falar de uma coisa sem propriedade, sem sabedoria, sem maturidade. Tá certo, amados? Agora, que há uma realidade que os crentes ficam murmurando para os cantos sem confiar em Deus, isso é uma realidade, amados. Essa é uma realidade. É que às vezes a gente não gosta também de estar nessa condição de murmurador, essa é a realidade. A gente não gosta de estar nesse ponto. Às vezes incomoda a gente, se falar assim, você ser visto como um murmurador. Mas às vezes incomoda, porque se às vezes lhe falta maturidade para lidar com alguns problemas, qual que vai ser o resultado da sua vida? Murmurar, reclamar, vai ser a realidade.
é insatisfação no coração, não vai haver contentamento, entendeu? Não vai haver prazer nas coisas. Essa é a realidade. Então, se eu olhar para o meu problema e não enxergar que eu preciso amadurecer a partir dele, vai ser o resultado da minha vida. Agora, que eu tenho que tratar o irmão com compaixão e graça, amados, isso é claro. Que eu tenho que exortar com amor, é claro. Certo? Que eu tenho que, antes de apontar, né, de julgar, de tirar a trave, antes de julgar o meu irmão, tenho que olhar para o meu erro mesmo, tirar a trave do meu próprio olho. Tá certo? Eu tenho que ter tudo isso na vida. Tá? Mas um princípio claro é esse. Provação tem que me conduzir à maturidade. E a maturidade vai fazer com que eu olhe o problema de maneira diferente na minha vida. Essa é a verdade. Eu vou ter menos tempo para reclamar, eu vou ter menos tempo para agir em pecado, porque, amados, o que a gente percebe é o seguinte, tem muito crente que peca por causa das suas provações. Você vai pecar na maneira de falar com alguém, você vai pecar na maneira de lidar com a situação, você vai pecar na resposta que você vai dar para o mundo. Essa é a realidade. Certo ou não? Estou falando bobagem? Estou, porque você vai ver. Você pode ver, experimentar isso na sua vida, como eu já experimentei na minha. Certo? Já experimentei. Questões familiares, questões de trabalho, questões dentro da igreja, lidar com problemas, certo? Ao invés de eu crescer no problema, na provação e na luta que enfrenta, na verdade agir pecaminosamente, com sentimentos, com pensamentos e às vezes até com palavras que desagradam Deus. Percebe? É por quê? Porque o problema, a luta pela qual estou passando, domina a minha vida. E não a compreensão daquilo que Deus quer trabalhar na minha vida. Certo? Por isso que passar por lutas no final é bom, traz alegria, porque o resultado dela na minha vida tem que ser perseverança, experiência, maturidade com Deus, mais intimidade. Pode falar, dona Glória. Como o Francisco falou, eu passei por isso, sabe? Quando você fez a última oração, tinha uma pessoa da minha família, uma sobrinha, que mora na Vila São José. Ela estava perto de mim, né? Isso, ela estava ali perto. E aí você fez a última oração, e eu vi quando foi muito triste, quantas pessoas de passado que eu passei, né? Uhum. Aí quando fechou, eu falei assim, eu me alegro no Senhor, porque essa foi a sua vontade. E como é que a senhora vai falar uma coisa dessa? Aí olha, você vai um dia lá em casa, eu não sou sábia na Bíblia, eu estou aprendendo, por isso que eu venho na escola. Por isso que eu tento fazer um pouco daquilo que Jesus falou para mim fazer, um pouco. Se ele está satisfeito, né, é eu e ele. Aí eu falei, você vai lá em casa, que eu vou tentar pegar uns versículos da Bíblia e te mostrar, né? Paulo nos escreveu uma das cartas, eu me alegro no Senhor, alegrei-me no Senhor. Essa foi a sua vontade. Né? Então a gente é muito cobrado, sabe? Mas olha só, dona Glória. Eu sou muito cobrada na minha família. Mas olha para a senhora ver. A senhora estava sofrendo ali com a perda do marido, companheiro de anos de jornada, uma história de vida ali, que passa agora por um processo, né, um encerramento diferente ali agora, sofrendo e estava chorando. E mesmo assim a senhora foi capaz de esboçar, né? Alegrar no Senhor por causa disso. Certo? Agora, de certa forma o quê? Deus estava trabalhando. Isso é uma resposta de maturidade em uma vida, na aprovação, certo? E houve até espaço para a senhora poder compartilhar com o outro. Então, isso é bênção, amado. Percebe? Tem choro, tem lágrima, estava sofrendo, certo? Vocês convivem com a dona Glória, às vezes ela vai chegar aqui triste, saudade, lembrança. É ou não é ela? Já faz um período já que ela perdeu o marido. Mas ainda sofre, ainda vem saudade, certo? Então, amados, essa é a realidade. Mas a maturidade é o resultado disso. A gente se alegra nisso. Tá certo? Às vezes a gente vai, que nem ela chegou aqui, ora por mim que estou triste. Faz parte da vida. 64 anos de convivência. Mas a diferença, amados, é a maturidade. Como que a gente trata. A morte é uma consequência da vida. Faz parte, né, dona Glória? Faz parte. Mas, meus amados, olha só. Para não avançar tanto no horário, mas só para eu fechar aqui um quarto princípio importante aí, tá? Então nós já trabalhamos, né? Nós trabalhamos. A fé cristã não elimina as minhas provações. Deus é o meu refúgio nas provações. As provações me conduzem à maturidade
E agora, por último, as provações revelam meu caráter como verdadeiro cristão. Certo? O Tiago está dizendo ali, meus amados, olha só, no final, ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Qual que é a ideia da integridade aqui, meus amados? Qual que é a ideia da integridade? É algo que se mantém, é algo que não se desvia, é algo que está na direção certa, certo? Se eu vivencio as minhas provações, as minhas lutas, eu percebo que, se eu estou crescendo com maturidade, eu vou perceber o quê? Que o meu caráter vai revelar para mim, de fato, que eu estou com o Senhor Jesus. Vai trazer para mim segurança em Cristo. Vai trazer para mim o quê? Direção para a minha vida, continuar caminhando com o Senhor. A luta está aqui, a provação está aqui, o problema está apertando, mas é o seguinte, eu não vou me desviar, né? Como foi citado aqui, aqueles que às vezes se desviam. Na própria parábola, né? Da semente lá. Algumas sementes caem sobre a pedra, né? E o resultado está lá em Lucas 8:13. Faz o quê? Ela não cresce porque ela não cria raiz. Certo? Ou seja, muitas pessoas veem as provações, ou seja, se lançam na fé, veem as provações, e aí o que acontece? Ela deixa a fé e vai embora. Muita gente passa por isso. Você vai ver muita gente dentro das igrejas, apertou o calo e foi embora. Foi embora. Não é um problema da igreja que estava, ou da doutrina, tem casos assim também. Mas você vai ver que muitas pessoas, às vezes, por causa de enfrentar as lutas, a ideia dela é, eu estou com Jesus. Ela esquece que é o primeiro princípio, eu estou com Jesus, não posso sofrer. Continuo sofrendo, peraí, Jesus não me serve de nada. Eu vou embora. Porque não está mudando a minha realidade. Se você vê um monte de gente dando dinheiro, dando casa, dando coisas para poder se ver livre de problemas, aí acontece, não se vê livre, por quê? É lógico. Não é assim que funciona a vida. Problemas vão fazer parte, provações vão fazer parte. Mas se eu passar por elas, eu vou poder experimentar o seguinte, olha, poxa vida, eu estou em Cristo, eu estou caminhando com Cristo. Ele é presente na minha vida, é realidade, Ele está trabalhando no meu caráter. Eu posso me apresentar como cristão. Por isso que é importante. Às vezes a gente fala que é cristão, quando as pessoas de fora olham a nossa vida e como nós reagimos a ela, eles percebem que, poxa, mas você é um cristão só de boca? Na nossa maneira de lidar com as provações, meus amados, na nossa maneira de lidar com as provações, vocês vão perceber o seguinte, nós somos cristãos só de boca? Ou somos de fato servos do Senhor? Percebe? Em nenhum momento, amados, nós estamos excluindo a ideia de provação na nossa vida. Em nenhum momento nós estamos excluindo a ideia de que as provações trazem angústias ao nosso coração, dificuldades. Porque isso é real, certo? Mas quando eu compreendo os princípios bíblicos pelos quais eu devo viver nas minhas provações, eu vou perceber o que, amados? Eu vou perceber o seguinte, olha, Deus está trabalhando na minha vida. Eu não estou sozinho. E o problema está aí, eu quero crescer, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. Então molda a minha vida, molda o meu caráter, essas são as minhas orações. Me ajuda a testemunhar para que o mundo veja Cristo em mim, em meio às minhas provações. Que eu não seja como ímpio, mas que eu seja como aquele que conhece o Senhor. São as coisas que devem estar na minha mente, no meu coração. Provações nós teremos todos, amados. Nós passamos todos por lutas. Entenda isso. Compreenda isso. Mas carrega esses princípios na sua vida. Não são princípios do pastor Juliano. Eu posso ter formulado as frases um pouco aqui, mas na realidade, princípios bíblicos. Certo? Que nós passamos por problemas, mas que Deus é o nosso refúgio, que os problemas na nossa vida tendem a nos conduzir à maturidade, eu preciso entender isso. Que os problemas da minha vida revelam o meu caráter cristão, porque a maneira como eu ajo e respondo na vida, a partir deles, dizem de fato, olha, ele tem andado como um cristão ou não. Isso é importante, amados. Carreguem isso. Que Jesus abençoe a sua vida e o seu coração. Vamos fechar os olhos? Algum irmão ou irmã que sentiu o desejo, ore por nós.
agradecendo pela aula e pedindo também a orientação de Deus para a nossa própria vida e coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, meu Pai, por esses ensinamentos, meu Deus. E que o Senhor nos capacite no dia a dia a colocar em prática todos eles. Que o Senhor nos dê a graça de ser fiel a Ti, em toda a nossa maneira de viver. Sabemos também, Senhor querido, a despeito do Senhor ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, temos também consciência, Senhor, de que algumas situações da nossa vida, elas não vão realmente se resolver dessa maneira, Senhor. Muitas delas não vão sair mesmo, Senhor. Porque o Senhor permite que elas aconteçam, mas temos que ter a consciência de que o Senhor está sempre conosco e a Tua graça nos basta, Senhor. Leva, Senhor, a cada um de nós para os nossos lares, convicto, Senhor querido, dessas verdades, Pai. E que, mais uma vez te peço, nos capacite a aplicá-las em nossas vidas, Senhor. Dá-nos um dia abençoado, nos livre de todo mal, Senhor. Dá-nos a capacidade, Senhor, realmente, de estar na Tua presença, Pai. Perdoa-nos pelos nossos pecados. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus abençoe, amados. Um bom domingo a todos. Lembrando, né, que hoje é o primeiro domingo, dia de ceia, 19 horas, nosso culto. Ore, se prepare, coloque seu coração diante de Deus e venha participar conosco desse momento. Jesus abençoe.